Os dois últimos filmes da trilogia de Fullmetal Alchemist acabou de chegar na Netflix. Mas será que esses filmes fazem uma boa adaptação da obra original? Ou como tantas outras adaptações, serão filmes a serem esquecidos? Nesse vídeo, você saberá a minha opinião. Vem comigo! Fala, meus queridos! Paladino Monge aqui na área da Geek Nerd. Filmes adaptando obras de sucesso não é novidade nenhuma. Sejam livros, HQs ou mesmo mangás, cada vez mais vemos adaptações dessas obras como filmes live actions. Fullmetal Alchemist começou essa adaptação lá em 2017, lançando o primeiro filme de uma trilogia. E agora em 2022 tivemos o lançamento dos dois últimos filmes pela Netflix, intitulados Fullmetal Alchemist: A Vingança de Scar e Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final. Com esses três filmes, teríamos uma adaptação da obra original para live action. Mas será que essa adaptação é uma boa adaptação? Vale a pena assistir essa trilogia para conhecer ou relembrar a obra original? Eu vou tentar responder essas e outras perguntas nesse review maroto que estou fazendo aqui. Mas antes precisamos fazer uma troca equivalente, igual acontece em Fullmetal Alchemist, hein? Eu estou trazendo um vídeo com bastante conteúdo dessa trilogia. E você precisa deixar o seu like e a sua inscrição no canal. Dessa forma estaremos respeitando a regra de alquimia e não teremos riscos de trazer catástrofes para o nosso planeta. Conto com você! Falar sobre adaptações de obras de um tipo de mídia para outro é sempre difícil. Cada mídia tem suas particularidades e essas particularidades precisam ser levadas em conta na hora de fazer uma avaliação. Por exemplo, um livro tem uma liberdade criativa muito grande e depende da imaginação do leitor para definir o que está sendo relatado nas páginas. Não é necessário dinheiro para criar aquele bando de dragões sobrevoando a Lua de Marte em um universo paralelo ao nosso. Tendo isso em mente, ao falar sobre os filmes de Fullmetal Alchemist, é necessário deixar de lado a ideia de querer uma adaptação perfeita do mangá para um filme live action. Isso não vai acontecer. A primeira limitação que teremos nesses filmes é o tempo para contar a história. O mangá de Fullmetal Alchemist tem no total 27 volumes, contando uma história envolvente e cheia de reviravoltas, com vários personagens aparecendo em momentos distintos da história, além de mostrar um crescimento e um background dos personagens, não somente dos principais, mas também dos secundários. Os filmes não têm esse luxo. Eles têm aí, em média, 7 horas para contar tudo o que está nesses 27 volumes. Alguns personagens nem aparecem no filme ou aparecem como um easter egg, sabe? Ou uma participação especial bem rápida. Sim, não teremos todos os personagens da obra nos filmes. Inclusive, tem personagens que aparecem apenas no terceiro filme, o que gera um pouco de confusão. Mas isso já falaremos um pouco mais à frente. Outra limitação que temos é o orçamento. Dependendo do mangaka ou desenhista, os detalhes que podem ser vistos na história podem se tornar muito caro de ser colocado na tela ou mesmo impossível. E Fullmetal Alchemist e sua alquimia traz em si um desafio bem grande para os produtores desses filmes aqui. E por fim, outra limitação que existe é a própria mídia que é utilizada. A forma de demonstrar emoções e situações são bem diferentes de uma mídia para outra. Mostrar o pensamento de um personagem no livro é diferente de mostrar, por exemplo, em um filme ou em uma HQ. Tá, eu acho que eu consegui colocar meu ponto de vista aqui. Mas vamos falar sobre os filmes em si? Os efeitos especiais dos filmes estão até bem feitos. Em certos momentos dá para perceber a artificialidade das coisas, principalmente com relação às transformações dos homúnculos. Mas na parte da alquimia, ela é muito bem feita. O Alphonse, então, parece que tiraram do mangá e colocaram no filme. Está perfeito. Mas, e com relação à história em si? Deixa eu já te responder. Sim, Fullmetal Alchemist é uma boa adaptação e que merece ser assistida. Mesmo com todas as limitações que eu já declarei aqui nesse vídeo, esses filmes conseguem trazer o principal da obra original: o desenvolvimento dos personagens principais, tensão, aventura e diversão. Claro que com alguns pormenores que vale a pena ressaltar, pois apesar de ser uma boa adaptação, e mesmo tendo em mente todas as dificuldades que existem em transformar uma mídia para outra, essa trilogia poderia ter sido melhor, pois tinha potencial para ser uma das melhores adaptações já feitas. Mas não é o que acontece. O primeiro e o segundo filme trabalham de forma primorosa os personagens. Lembra bastante o mangá, trazendo revelações do que ocorreu com eles, seus medos, anseios, enfim, trabalhando bem cada um deles. E não somente os personagens principais, mas também os personagens que são importantes, como por exemplo o Scar e a Lin. Olha, na verdade eu me espantei com os dois primeiros filmes pelo tempo que eles dão para o desenvolvimento dos personagens. Eu já esperava que a história seria corrida para trazer tanta informação que tem no mangá, mas não é isso que acontece. O tempo que é dado a cada personagem é feito de forma orgânica com o que está sendo contado naquele momento. Cara, isso é muito bom. Olha, deu pra perceber que eu adorei os dois primeiros filmes, né?
Eles são uma excelente adaptação, muito surpreendente naquilo que eles se propõem. O problema é o filme que fecha a trilogia. Dá para perceber que os roteiristas erraram a mão ao tentar contar uma história em apenas 3 filmes. Pelo menos da forma que estava sendo feito nos 2 primeiros filmes. O terceiro filme é completamente diferente dos 2 primeiros. Ele é corrido para encerrar a história. E para piorar a situação, novos personagens são apresentados e não há nenhum desenvolvimento deles. Isso gera uma certa confusão mental, uma vez que os 2 primeiros filmes tratam os personagens com todo cuidado, mostrando sua importância, relevância para a história que está sendo contada, e do nada traz um personagem que será um dos sacrifícios humanos apenas no terceiro filme. Olha, isso aí demonstra um pouco de desleixo ou esquecimento que estava sendo escrito no roteiro. Se nos 2 primeiros filmes a história ia progredindo aos poucos de forma orgânica, com mistérios sendo apresentados e resolvidos aos poucos, no terceiro filme isso é jogado de lado. Me pareceu que era para ter pelo menos mais um filme para fechar toda a história. Sério, do nada os mistérios são resolvidos e isso pode deixar a desejar quem conhece a obra, pois é feito de forma bem artificial. E para quem não conhece, pode acabar ficando um pouco perdido, pois da metade para o final do terceiro filme, a alquimia final, tudo vai sendo resolvido muito rapidamente, sem se ater a explicações tão elaboradas. É uma pena que uma trilogia que começa tão bem acabe de forma tão abrupta. Tudo que foi sendo construído nas 2 primeiras partes é quase perdido no terceiro filme. Sim, apesar da última parte ficar bem aquém dos demais filmes, ainda assim é uma história de Fullmetal Alchemist e isso acaba o salvando. Se tivéssemos 1 ou até 2 filmes a mais, acredito que teríamos a melhor adaptação já feita. Acaba que os filmes de Fullmetal Alchemist são uma boa adaptação que peca em seu final, mas que mesmo assim vale a pena conhecer e revisitar essa história tão bem feita. No mínimo, você terá uma nostalgia boa e talvez, assim como eu, voltará a assistir ou ler o mangá mais uma vez. Ainda acho que você deveria assistir Fullmetal Alchemist, mesmo que nunca tenha ouvido falar da obra. Você vai se divertir. Claro que essa é minha opinião, e você pode ter uma completamente diferente. Por isso eu te convido a deixar nos comentários o que você achou desses filmes. Ei, não esqueça da troca equivalente, hein? Deixa o seu like aí, a sua inscrição no meu canal aqui, queridão. Até a próxima, beijo do Paladino. Fui!